Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto do pastor Anax Carneiro. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o pastor Anax escreveu um texto chamado Mudança nos Tempos. E olha, eu vou falar, irmãos, não tem nem o que eu falar daquilo que eu entendi, porque na verdade o texto está tão claro, tão assim, transparente e nítido, que na verdade praticamente eu vou apenas ler, porque esse texto está muito assim, fácil de entender. Mas, ok, nós vamos iniciar orando. Eu vou ler a porção bíblica que está em João 5. O pastor Anax disse para a gente ler do 1 ao 29, mas eu vou ler do 1 ao 30. E nós vamos, assim, juntinhos, analisar um pouco como Jesus cura um homem no sábado, tá bom? Então, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos compreender o que a Tua palavra diz, que ela possa falar ao nosso coração, de forma que nos traga transformação. Porque é impossível, Senhor, ter contato com a Tua palavra e não ser transformado. Obrigado, ajuda-nos e perdoa-nos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então vamos lá ler o texto de João 5, vou ler do 1 ao 30, tá bom? Então é quando Jesus cura um homem no sábado. Então, depois disso, quer dizer, depois que Jesus curou o filho de um oficial, ele voltou para Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Alguns manuscritos falam Betzata ou Betsaida, tá bom? Mas nessa nossa tradução está escrito tanque de Betesda. Então, ali ficavam cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era o curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então, alguns manuscritos dizem que não trazem a frase esperando o movimento da água e todo o versículo 4, tá bom? Então, neste está dizendo sobre o movimento da água. Então, o primeiro que entrava no tanque após ser agitado era curado de qualquer enfermidade. Então, um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" E o homem respondeu: "Eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. E então agora Jesus vai se afirmar como filho de Deus, né? Ele vai dizer que é filho de Deus. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: "Meu pai sempre trabalha, e eu também." Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava
que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai mostrará as obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que me enviou. E eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Ele deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do Homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquele que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Bom, então o texto chama Mudança nos Três Tempos. E o versículo escolhido é o 24, que diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Bem, irmãos, o pastor Anás Carneiro está dizendo uma verdade que para nós, os cristãos, é uma verdade absoluta, que a obra de Cristo por nós é completa. Não ficou nada para trás, não deixou nenhum rabo para trás, não deixou nenhum nada. Ela é completa. Ela envolve o quê? O nosso passado, aquilo que já aconteceu, o nosso presente, aquilo que está acontecendo, e o nosso futuro, aquilo que acontecerá. Isso que a gente acabou de ler agora, esse texto tão maravilhoso, mostra isso. A gente vê Jesus curando um homem que era paralítico, tinha 38 anos. Pensa bem, a pessoa não andar durante 38 anos. Quando o Senhor soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, o que ele fez? Ficou com pena, teve compaixão, teve misericórdia dele e o curou. O Senhor curou, o Senhor não queria mais que ele continuasse naquele estágio. Então, o que aconteceu? Esta cura aconteceu num dia de sábado. E era, pela lei dos judeus, um dia em que não se podia fazer nada. Então, os judeus ficaram muito bravos. Não era para curar ninguém no sábado. Pelo contrário. Aí, os judeus passaram o quê? A perseguir Jesus Cristo. Por quê? Porque estava desafiando as regras, as leis que eles estavam acreditando até então, né? As leis mosaicas. Como que alguém mandou o rapaz pegar a maca, sair em pleno sábado, curar o rapaz no pleno sábado? Não, não podia. Então, daí para frente, mais uma vez, eles passaram a perseguir o Senhor Jesus. E não davam nenhuma atenção para aquilo que ele falava. Eles estavam preocupados em arrumar um motivo para matá-lo. Então, por esse motivo, Jesus, ele deixou bem claro a importância de nós o quê? Ouvirmos a sua voz, né? Aqueles homens não estavam ouvindo a voz de Jesus. Eles estavam procurando um motivo para matá-lo, para prejudicá-lo. Então, depois de alguém, qualquer que seja a pessoa, por pior que ela seja, por mais coisas erradas que ela tenha feito,
Se ela ouvir a palavra de Jesus Cristo e crer nele, 3 coisas acontecem imediatamente. Essa pessoa passa a ter a vida eterna. Ela não vai ser julgada. Ela passou da morte para a vida. Glória a Deus por isso, né? Então, se você crer, se você ouvir Jesus Cristo, você que está me ouvindo aí, se você ouvir Jesus Cristo e crer nele, imediatamente você vai passar da morte para a vida. E isso eu não estou falando de pessoas que não frequentam a igreja, pessoas de fora, não. Às vezes você passou uma vida inteira na igreja, você nasceu na igreja, seus pais são cristãos, mas você ainda não crê em Jesus. Ainda você não acreditou naquilo que ele fez por você. E, portanto, apesar de você ir à igreja todos os dias, apesar de você ser um religioso, você ainda continua morto, não passou da morte para a vida. Outra coisa que Jesus faz, e faz no presente, é te dar a vida eterna. Ele não vai te dar a vida eterna depois. A partir do momento que você crê em Jesus, imediatamente você é contemplado, você recebe esse favor, essa graça que você não merecia, que era a vida eterna. Então, no passado você vem da morte para a vida, e no presente você recebe a vida eterna. E aí, toda a sua existência vai ser afetada, porque você passou da morte para a vida e no futuro você não vai ser julgado, porque o Senhor vai olhar você através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Quando ele olhar para você, você que aceitou o sacrifício de Jesus, ele vai olhar em você o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o seu pecado. Então você não vai passar por juízo, você não vai ser julgado. Então toda a sua vida, tudo vai ser afetado. E tudo vai ser beneficiado por essa decisão. Olha só que bênção, né? O seu passado já não é mais negro, porque você passou da morte para a vida. No presente você já recebe a vida eterna e no futuro você não vai ser julgado, porque Jesus Cristo te cobre com o sangue dele. Então, coloque isso na sua cabeça. Jesus assegurou essas bênçãos para nós. E você pode tomar posse delas agora, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é depois, não é outro dia, não é amanhã, é agora. Agora, está à sua disposição. Então, debaixo dessa promessa, você pode descansar. Você pode ficar tranquilo, porque o Pai vai estar cuidando de você. O seu passado, deixou de ser uma ameaça. Não importa o que você fez de tão ruim. O importante é que Jesus já te perdoou. O seu presente não é mais um tormento, porque por mais que você passe por angústia, sofrimento, coisas ruins, você sabe que você tem a vida eterna. E o seu futuro não é mais incerto. Você sabe que você vai estar nos braços do Pai. Cristo resolveu todas essas coisas. Então, meu irmão, que você possa tomar posse desta bênção que o Senhor Jesus está nos dando, né? Então, se você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não murmure, não reclame, agradeça todos os dias, porque o seu passado não vai mais te condenar. No seu presente você sabe que você tem a vida eterna e no seu futuro você não vai passar por juízo. E você que não declarou Jesus Cristo com a sua boca, que Ele é o Salvador da sua vida, faça isso agora. Mude a sua vida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Amém? Então que nós possamos dar glória a Deus por isso, por todo o sacrifício, por tudo que Ele fez por nós naquela cruz, e porque Ele não está morto, Ele vivo está, e está assim, disponível para nos acolher, nos amparar e nos perdoar. Amém? Nosso manancial termina assim, toda a existência do cristão é beneficiada pela obra de Cristo. Que bênção. Me despeço aqui, né, com o meu abraço diário, abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, eu quero lembrá-los que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e poderão crer que a sua vida muda em 3 tempos.
Amém? Bom, eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.